estudantes de terceira série, meu nome é Joyce e vamos falar hoje um pouquinho sobre o conflito no Afeganistão. Para que a gente atinja este objetivo, temos que esclarecer, logicamente, as causas do conflito e uma consequência para o país em termos econômicos, políticos e culturais. Dentro dessa situação, qual questionamento devemos fazer? Devemos observar o que vocês sabem sobre o conflito e, lógico, quais foram as principais causas desse conflito. Dentro desse contexto, a primeira coisa a ser analisada é a posição geográfica. Dentro da posição geográfica, observem o globinho, nós temos aqui a Ásia, nós temos aqui a região da África, observem dentro da região asiática o tamanho do continente. Então, em termos de posição, nós devemos observar que a região do Afeganistão, ela é bem centralizada, próximo a áreas da Índia, próximo a áreas da China, próximo a áreas do Oriente Médio, de maneira geral, envolvendo todos os países do Oriente Médio, e que isso, obviamente, reflete muito da questão estratégica do país, principalmente no contexto de comunicação mundial. Claro que dentro, fazendo uma exaustão do mapa, a gente diz que nós observamos a região mais internamente, temos uma distribuição bem interessante de cidades, percebemos que elas se distribuem ao longo do território, é um território predominantemente arenoso, tem uma fragilidade muito grande no sentido hídrico, mas que tem características de um povo adaptado ao lugar, características de um povo que tem uma tradição histórica milenar e que deve ser respeitado só por conta disso. Dentro dessa situação, obviamente, nós vamos ter muitas influências, essas influências são vistas principalmente no período da Guerra Fria, que, voltando no mapinha, pela proximidade com a União Soviética, tinha uma tendência muito a sofrer invasões da União Soviética. Mas, quando sofreu essa invasão em 1979, já no finalzinho do processo que a gente denomina como Guerra Fria, que vai de 1945, 46 até 1991, nós percebemos que, logicamente, este palco da inserção soviética não tornou a ideia muito inteligente ou até muito feliz para os Estados Unidos, que lá rapidamente se instalaram para impedir essa incursão soviética. Esta incursão não durou menos do que 10 longos anos. Então, nesses 10 anos, nós temos a influência tanto do exército norte-americano quanto do exército soviético que ali residiam e que disputaram o poder tanto ideológico, quanto político, quanto militar na área afegã. Isso representou, obviamente, um retrocesso no sentido de construção, organização social, porque 10 anos de guerra em uma área bem difícil não foram fáceis de ser atravessadas. E nesse contexto, saindo do movimento conflituoso Estados Unidos e União Soviética, resultou uma população fraca, uma população entristecida por toda a destruição pela qual tinha passando e que nesse interim surge uma milícia chamada Talibã. Uma milícia apoiada inicialmente pelos Estados Unidos e que usou esta milícia para expulsar toda a influência soviética do território afegão, mas que com a retirada da União Soviética também foi abandonado pelo apoio norte-americano. E essa insatisfação pelo abandono vai gerar nessa milícia muito movimento e muita, digamos assim, organização política dentro do território afegão, onde impôs uma sistemática religiosa, econômica e política de acordo com a leitura que eles fizeram de uma determinada área do islamismo. Com isso, o que nós temos como observação principal? Que mesmo com toda essa situação não houve um senso comum, e isso gerou muitos grupos étnicos distintos e que houve constantemente sempre uma instabilidade política no Afeganistão, gerada por muitas situações, situação ligada à topografia, à água, ao cultivo muitas vezes de alucinógenos, uma deles é o ópio, que usava-se como uma fonte
de economia local. Então, todos esses conflitos gerados com essa inserção da posição geográfica não deixaram que muitas vezes se vislumbrasse ao Afeganistão ou que se possibilitasse ao Afeganistão um desenvolvimento pleno e de acordo com as suas possibilidades. Também não foi diferente quando, em 2001, com o objetivo de cessar esse movimento do Talibã, houve uma colocação em prática de uma chamada guerra preventiva, porque no dia 11 de setembro de 2001, aviões em território norte-americano invadiram algumas áreas, destruíram alguns símbolos norte-americanos, alguns parcialmente e outros completamente. Lhes digo que exemplos disso, World Trade Center e Casa Branca, entre outros. Então, o Pentágono, melhor dizendo. Dentro dessa situação, estes grupos, no momento que atingiram em xeque alguns símbolos norte-americanos, começaram então a ser perseguidos. A mesma milícia que há um tempo atrás recebia apoio norte-americano. E, logicamente, o foco desta perseguição não era menos do que o líder, então, do Talibã, um árabe saudita chamado Osama Bin Laden. Ele começa a ser perseguido como sendo o foco do terror em cima do Talibã. Acreditava-se que, extinguindo o foco do poder dele, acarretaria o fim do Talibã. Então, começa, então, o processo de perseguição dele, que tinha fundado a partir do Talibã a Al-Qaeda, e deflagrou-se uma disputa por várias localidades, por vários continentes, de toda e qualquer pessoa envolvida com o Talibã ou com a Al-Qaeda. Nesse interim, o presidente norte-americano da época, George W. Bush, implementou a chamada Guerra Preventiva, a partir de 7 de outubro de 2001, onde todo e qualquer movimento considerado terrorista deveria ser extinto na raiz. E por isso, várias sistemáticas em aeroportos, espaço terrestre, fronteiras, foi dinamizada em termos mundiais para extinguir com essa força maléfica que até então se instalava naquele período. As tropas, então, se distribuíram em várias localidades, então tropas norte-americanas se distribuíram em vários países, considerados pontos-alvo do terrorista, do grupo terrorista ou sendo fontes de grupos terroristas. E isso, logicamente, deu uma nova perspectiva de mundo em termos de guerra. Passamos por um período de Segunda Guerra Mundial, passamos por um período de Guerra Fria e agora temos um período de guerra contra o terrorismo. Por isso, vamos pensar um pouquinho. Quando faremos esta atividade? Nela diz, quais atores, além das Forças Armadas, podem influenciar conflitos internos e externos? Cita exemplos das interferências que intensificam a violência e os embates entre as partes envolvidas e exemplos que provam as negociações de paz. Bora lá, pense um pouquinho, voltamos já já.
Então, pessoal, verifiquem a sua resposta, ela não precisa estar exatamente igual, que nós temos uma orientação de resposta. Nela, nós podemos citar que esta ordem ela deve ser encarada como um movimento de desordem mundial, logicamente conflituosa e que se apresenta dentro de uma sistemática muito maior e que tem resquícios tanto no Brasil quanto no mundo, e que representam, dentro desse cenário, uma observação de facções criminosas que vão crescendo dentro de uma situação e que, logicamente, geram conflitos e que, à medida que vão se expandindo, podem alterar comportamentos e atuar no sentido de, literalmente, manifestar ações mais claras e violentas sobre determinados assuntos. Mas, enfim, como o Talibã surgiu? O Talibã é um grupo primeiramente político que já existia antes, atuava no Afeganistão, mas não era uma maioria. Esta milícia, ela começou a se formar em 1994, quando literalmente se deu este nome, e é a partir dessa situação ela começou a ocupar em detrimento de uma possível ocupação e monitoramento da União Soviética. E isso aconteceu no período de 79 a 89. Então, neste período, essa milícia se organizou e provocou a sistemática expulsão da União Soviética. De quem eles receberam apoio? Receberam apoio, então, pelos Estados Unidos, que também não queriam que a União Soviética expandisse os seus territórios, como era o objetivo, então, do presidente na época soviético, na época 79 a 89. Dentro dessa questão, lógico que muito se destruiu no país, você tem uma inserção tanto do exército norte-americano quanto do exército soviético, que não avançou mais ainda porque assumiram um papel, às vezes, de coadjuvante, deixando que o Talibã fizessem essas inserções. Por quê? Porque eles conheciam bem o território, conheciam toda a fragilidade e a estrutura de governança local. Então, no momento que Estados Unidos se aliou a essa milícia, teve um ponto a mais no sentido do jogo estratégico de guerra. E mesmo durante esses 10 anos, foi o que deu a estrutura e que finalizou com a retirada soviética e todo o dinheiro ali colocado pelo exército soviético. Nesse quesito, quando a guerra literalmente acabou, o que nós tivemos como resultado? Tivemos um país desorganizado, tivemos um país fragilizado, um país destruído por 10 anos de batalha por 2 exércitos gigantescos em seu território. Então, o que aconteceu? Uma das possíveis resultados foi a otimização de algo que já era produzido antes, o ópio, e era então vendido para a maior parte dos outros continentes, um deles o maior, a Europa. O ópio produzido no Talibã é matriz para a produção da heroína, então vejam o grau de fragilidade que esse país enfrentou, tendo que assumir a produção de um alucinógeno para manter a estrutura política e econômica do seu país. Isso, infelizmente, no lugar onde se situa, é um ponto estratégico, porque a sua produção na região faz com que haja facilitação de distribuição mundial. Então, essas correntes migratórias e todas essas alterações no seu entorno possibilitaram que eles fossem por esse caminho, mesmo não sendo um caminho muito correto e mesmo produtivo para o desenvolvimento interno do seu país, que poderia buscar alternativas de plantio e pecuária diversificada para atender, sim, a reconstrução proveniente principalmente do conflito 79 e 89. Claro que nós vamos ver uma situação que se estendia há muitos séculos, vários foram as suas organizações políticas, vários foram os seus líderes dentro do território afegão, sempre lutando contra as adversidades territoriais, ausência de água, climáticas também, e que, claro, esse jogo de, digamos assim, puxa e solta, já era anterior ao período da União Soviética, como se destaca nesse texto. Mais uma atividade para nós fecharmos este bloco, onde, observe,
As forças rebeldes afegãs, conhecidas por Mujahideen, eram grupos fundamentalistas islâmicos que estavam insatisfeitos com as reformas produzidas pelos comunistas no país. Os Mujahideen tiveram amplo apoio dos Estados Unidos, que forneceu armas e treinamento militar aos rebeldes afegãos. Anos depois, parte desses fundamentalistas fundou o Talibã. Explique a atuação desses grupos no Afeganistão. Quero que vocês pensem a respeito como é que esses grupos cresceram dentro do território afegão e, posteriormente à saída soviética e norte-americana, tomaram conta, então, do país em termos políticos. Volto já já. Bora lá? De novo, uma orientação de resposta, pessoal. O Talibã, principalmente formado pós essa inserção soviética, auxiliado pelos norte-americanos,
Uma vez retirado tanto o exército soviético quanto o norte-americano, o Talibã conquista o controle e faz uma leitura para a região do Afeganistão ao seu bel prazer. Torna-se um regime ditatorial extremamente violento, controla de maneira sistêmica todas as regiões, as estradas, as cidades e vai ter esse controle até quando, em 2009, pós-ataque terrorista do 11 de setembro, volta-se novamente a atenção para o Afeganistão a fim de exterminar o então Talibã, que naquele momento transformou-se no inimigo número 1 dos Estados Unidos. O que antes era amigo, agora tornou-se amigo. Mas, novamente, é uma sugestão de resposta que você deve aprimorar aí com vocês. Espero que hoje tenham tido uma ideia bem interessante sobre o conflito do Afeganistão e quanto que isso influenciou no que hoje se assenta e se verifica em todo o território afegão. E entenda que ele é o resultado de uma sistêmica organização de invasões e de grupos que assumiram seu controle. Até um próximo momento, até mais.